E eu quero ler com você em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, no verso de número 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vocês estão tristes? Então vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? O santo é por nossa conta. Porque é o Espírito Santo. E ele está dizendo aqui: não vos embriagueis. E talvez você se assuste com essa palavra. Mas deixa eu dizer para você, eu vou começar dizendo uma coisa. Tudo que nós não temos controle, nos controla. Tudo, vou repetir, tudo que nós não temos controle, acaba nos controlando. Tudo que você não tem domínio, te domina. Essa é uma grande verdade. E talvez você se pergunte: por que isso, pastor? O autor aqui, ele faz um paralelo, que assim como o vinho, ele domina as ações e os pensamentos daquele que está embriagado por ele. Porque eu creio que você já ouviu muitas histórias, você já viu muitas notícias ruins, sobre pessoas que fizeram coisas ruins, por estarem dominados pela embriaguez da bebida alcoólica. Você já deve ter ouvido muitas histórias, muitas notícias ruins, de pessoas que estavam tomadas por entorpecentes, por drogas ilícitas, e que quando ele é questionado, ele diz assim: eu fugi do meu controle, eu não tive controle, eu estava alcoolizado. Quantos acidentes de veículos, e a pessoa estava alcoolizada e cometeu um erro, e a pessoa estava drogada e cometeu um erro, e depois veio o arrependimento. Mas por que ela cometeu aquilo? Porque ela quis? Não, ela cometeu aquilo porque ela não tinha domínio. Quem estava dominando ele era a embriaguez. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele faz aqui esse paralelo, e ele fala sobre o Espírito. E ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque da mesma forma que o vinho assume o controle sobre a nossa vida, da mesma forma que a embriaguez pelo vinho, pela bebida alcoólica, pelas drogas, por qualquer coisa, envolve e toma conta da nossa vida, o Espírito Santo também o faz. Se você for cheio do Espírito Santo, o controle da sua vida está a cargo do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é conduzido. Quem é cheio do Espírito Santo é controlado. Quem é cheio do Espírito Santo é mantido de pé. As suas palavras, os seus pensamentos, as suas atitudes são conduzidas e controladas pelo Espírito Santo. E eu profetizo na sua vida hoje, no nome de Jesus, nós continuaremos sendo
homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, aleluia, com os dons, aleluias, e frutos do Espírito Santo, para que nossas palavras sejam conduzidas pelo Espírito Santo, para que nossas atitudes sejam segundo o Espírito Santo, para que nossos pensamentos, aleluia, sejam segundo o Espírito Santo nos conduzir, aleluia. Mas talvez você pense assim: desse problema eu não sofro, pastor. Eu não bebo. Eu nunca bebi bebida alcoólica, eu não tomo, eu parei. Uns nunca beberam, outros pararam, outros estão lutando contra. E talvez você diga: eu não tenho esse problema. Eu sou um desses que poderia dizer: eu não tenho esse problema. Eu lembro que uma vez eu fui num terapeuta, e ele queria me passar lá um medicamento, e acabou passando, e eu falei para ele que voltei e falei para ele: eu estou me sentindo meio estranho, eu não estou legal. Ele falou assim: é como se você tivesse de ressaca. Eu falei: não sei. Ele falou: como não sabe? Eu falei: eu nunca tive ressaca. Aí ele falou: não, ressaca que eu estou falando é quando você bebe, no outro dia fica ruinzão. Eu falei: nunca bebi. E ele não se conformava, pastor, com isso. Ele dizia assim: não, mas você nunca bebeu e no outro dia ficou ruim, dor de cabeça, parece que está pisando em ovos, eu falei: nunca. Ele ficou olhando assim. Aí ele perguntou: você é o quê? Aí eu falei: hoje eu sou cristão, mas eu não bebia, não era porque eu não era cristão, não, é porque eu não quis, não gostei, nunca quis, nunca tive essa experiência e não tenho problema. Então eu poderia dizer: não, esse problema eu não tenho. Embriaguez com vinho? Eu nem sei o que é isso, eu não passei por isso. Mas hoje eu meditando, ou durante a semana eu meditando nesse texto, o Espírito Santo falou para mim algo. Abimael, você nunca se embriagou com vinho. Você nunca se embriagou com bebida alcoólica. Você nunca perdeu o seu sentido por causa de drogas ilícitas. Mas você já se embriagou com outras coisas. E a pergunta hoje para nós aqui é: o que tem te embriagado? Às vezes não é a bebida, às vezes não é as drogas, mas nós nos embriagamos. E outras coisas assumem o controle da nossa vida, porque embriagar-se é deixar que outras coisas assumam o controle da nossa vida. E às vezes nós estamos embriagados com coisas, às vezes nós estamos embriagados com sentimentos, às vezes nós estamos embriagados com desejos, embriagados com aquilo, e aquilo assume um compromisso, um controle na nossa vida. E hoje eu quero dizer para você: Deus trouxe aqui para você se embriagar do Espírito Santo. Hoje Deus trouxe você aqui, aleluia, para qualquer coisa que esteja querendo assumir o controle da sua vida, qualquer coisa que esteja querendo assumir as suas falas, qualquer coisa que queira assumir as suas atitudes, qualquer coisa que queira ter controle, domínio sobre a sua vida, em nome de Jesus, hoje, vai sair para a glória do nome do Senhor, e nós vamos entronizar o Espírito Santo. Ele sim vai assumir o controle da nossa vida. Sabe, querido, no paraíso, Adão e Eva foram embriagados. Parece loucura isso, mas Adão e Eva foram embriagados lá no paraíso. Pastor, lá tinha vinho? Não. Pastor, tinha droga? Não. E com que eles se embriagaram? Gênesis capítulo 3, verso de número 5. Porque Deus sabe que
no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a proposta que o inimigo lançou para Adão e para Eva. Disse para eles assim: eu tenho algo para vocês, e isso embriagou Adão e Eva. O desejo de ser como Deus, o desejo de ter o discernimento do bem e do mal, fizeram eles esquecerem que Deus ia falar com ele todos os dias na viração do dia. Fez eles esquecerem que eles não precisavam trabalhar, que ela não tinha dor de parto. Fez ele esquecer que ele estava no paraíso, meu irmão. Olha o que acontece quando a gente deixa se embriagar com as coisas desse mundo. A gente esquece de onde a gente está. A gente reclama da igreja, a gente reclama da família, a gente reclama do trabalho. Por quê? Porque nós estamos embriagados com outras coisas e esquecemos de olhar, aleluia, para o presente. Eu quero dizer para você, antes de você olhar para a vida que você deseja, para os sonhos que você quer, veja a realidade que você viva, levanta a mão para o céu e agradeça ao Senhor: Senhor, não me deixe me embriagar com coisas externas. Eles estavam embriagados e disseram: a gente quer esse negócio, a gente quer comer dessa fruta, a gente quer porque a gente quer ser igual a Deus, porque a gente quer ter o discernimento do bem e do mal, porque a gente quer esse poder, nós queremos esse poder. Estava embriagado com o poder. Hoje eu falei para esse moço, para esse homem que vai vir ministrar domingo, Felipe. Eu disse para ele: Felipe, eu tenho uma grande estima por você, porque sei e te conheço, já vi você lá em cima, já vi você lá embaixo, já vi você no meio, já vi você em todas as condições, e uma coisa eu glorifico ao Senhor pela sua vida: você não se deixou embriagar pelo poder. E eu glorifico o nome do Senhor, porque a nossa igreja, a Igreja Restauração e Vida, está criando homens e mulheres, está educando homens, está discipulando homens e mulheres, que não se embriagam, aleluia, com as coisas externas. Nós queremos, nós desejamos, mas nós não nos embriagamos, nós não perdemos o controle. Judas se embriagou. Judas andava com Jesus. Judas era discípulo de Jesus. Eu gosto quando tem aquela fala que a gente costuma ver pela internet, dizendo que Judas teve o melhor pastor, Judas teve a melhor igreja, Judas esteve com os melhores conselheiros, Judas estava no melhor lugar, no melhor momento. Mas sabe o que aconteceu? Judas se embriagou. E às vezes nós colocamos culpa no pastor, na igreja, nos amigos, nos irmãos, e tudo mais, mas o problema está em nós. O problema não estava na igreja, o problema não estava em Jesus, o problema não estava nos discípulos, o problema estava em Judas. Alguém ofereceu para ele 30 moedas de prata. Em Mateus capítulo 26, verso 15, você vai ver que foi oferecido a Judas 30 moedas de prata, e aquilo deixou Judas embriagado. Quantas vezes o inimigo não faz propostas para nós que nos embriagam? Quantas propostas que é feita e colocado como prato na nossa vida e embriaga nossas vidas. A gente esquece com quem a gente está andando. E disse: que me quereis dar, e vou entregarei. Ele estava dizendo: o que vocês vão me dar para eu entregar a Jesus? O que vocês vão me dar para eu desistir desse negócio? O que vocês vão me dar? Qual é a vantagem que eu vou levar? Estava embriagado.
embriagado de traição, embriagado de mau caratismo, embriagado. E eles disseram, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Judas estava embriagado, e na embriaguez dele, ele não conseguia lembrar-se do que Jesus representava para ele. E sabe qual é o problema? É que quando nós estamos embriagados com essas coisas, nós estamos embriagados com o poder, estamos embriagados com dinheiro, estamos embriagados porque, fulano, sabe, e hoje com a internet, no advento da internet, a gente se embriaga com isso muito fácil. Você vê fulano que começou com você e hoje está muito melhor do que você. Você vê o cara que começou a empresa junto com você, só que ele cresceu e você ficou. E o outro que estudou com você e hoje ele está viajando para a Suíça. E está com os filhos todo final de ano na Disney. E a gente fica embriagado com esse negócio, porque a gente diz, uau, é isso que eu preciso correr atrás. E a gente se embriaga com essas coisas, e a gente esquece que nós estamos andando, aleluia, com Jesus. Nós estamos andando com o Espírito Santo, aleluia. Nós temos a nossa família cuidada. Sabe por quê, irmão? O Salmo 1 é muito certo. Não se assuste com esse tipo de coisa. O Salmo 37 também fala, não tem inveja dos malfeitores. Não fica preocupado com isso, não fica olhando para o teu vizinho. Meu irmão, agora nós estamos nessa era. Um dia a gente vê a pessoa lá em cima, outro dia a gente vê ele preso na Polícia Federal. Um dia a gente vê ele sendo aplaudido, milhões de seguidores, pessoas não sei o quê, daqui a pouco você vê que foi para baixo. Mas eu quero dizer para você, se você estiver cheio do Espírito Santo, aleluia, a sua vida não é sobe e desce, a tua vida ela pode ir devagar, aleluia. Às vezes eu penso nisso na minha vida, às vezes a nossa vida não vai com tanta rapidez, as coisas não acontecem tão rápido, parece que as águas não correm com tanta força, como correm nos rios das outras pessoas, mas deixa eu dizer para você, aleluia, com Jesus a sua vida não para, aleluia, de prosperar, não para de melhorar, todo dia Deus faz algo especial e melhor para a tua vida, amanhã será muito melhor do que hoje, porque Jesus está preparando isso para você. E nós não estamos embriagados com a vida dos outros, nós não estamos embriagados porque o outro está fazendo, nós não estamos embriagados com essas coisas, nós estamos voltados em estar cheios do Espírito Santo, embriagados com o Espírito Santo. Mas eu tenho uma palavra do céu aqui para você. As pessoas aí fora estão embriagadas com o poder, estão embriagadas com dinheiro, estão embriagadas em querer mostrar o que não são. O que a gente mais vê nessa internet é alguém querendo te ensinar como você vai se posicionar. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, olha, pega tudo que você tem, se você tiver um carro bom, você faz o seguinte, você refinancia ele, compra roupa chique, compra sapato chique, compra anel, compra relógio chique, porque onde você chegar vão te valorizar, e as pessoas se embriagam com isso. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para você. Nós somos discípulos do Cristo, e Jesus nunca se embriagou com essas coisas, Jesus sempre se embriagou com o Espírito Santo, Jesus não se embriagou com essas coisas, diferente disso, Jesus cheio do Espírito Santo nunca se embriagou com as suas necessidades, nunca se embriagou com o seu ego, nunca se embriagou com o poder. E eu tenho uma palavra profética para a tua vida, Deus cuidará da sua necessidade, aleluia. Você não precisa se embriagar
e fazer de tudo pelas suas necessidades. Ah, pastor, é que o senhor não sabe, é que eu preciso. Eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem isso. Ah, pastor, irmão, mas isso aí está errado. Ah, pastor, mas eu preciso, eu tenho que ir. Aí a gente está embriagado com a nossa necessidade. A gente está embriagado com o nosso ego, porque a gente quer mostrar quem a gente é, a gente quer mostrar aquilo que a gente pode. Ah, eu sou de Jesus, e Jesus, não, irmão, não se embriague com o seu ego, não se embriague com o poder, porque tudo isso passa. Sabe quem fica? O Espírito Santo. O Espírito Santo, a necessidade vai passar. Sabe essa necessidade que hoje você está falando que, Senhor, eu não sei se vou suportar se o Senhor não fizer isso por mim, porque isso para mim hoje é extremamente necessário. Daqui uns dias você vai dizer assim, passou. Passou. Eu lembro dos meus filhos, quando era criança, quantas coisas a gente não queria dar, outras a gente não podia dar, mas a gente esperava, sabe por quê? Porque ia passar. Na hora chora, na hora faz aquele charme, pisa e grita e diz que vai morrer. Você já viu adolescente? Adolescente é lindo. Adolescente, quando se apaixona, ele parece que ele vai morrer. Não, se ela não me quiser, tchau, mundo cruel. Mas passa 10 dias, você pergunta, e fulano? Ah, nem sei. Passou. Ei, deixa eu dizer para você, a sua necessidade vai passar. Ou vai passar porque Deus vai cumprir e vai suprir a sua necessidade, ou vai passar porque passou. E a Bíblia fala disso lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 3. Jesus é levado pelo Espírito. Olha que coisa linda. Olha o que o Espírito Santo faz conosco. A gente acha que o Espírito Santo só leva a gente para Disney. A gente acha que o Espírito Santo vai levar a gente para o restaurante, para a churrascaria no domingo. Oh, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo é tremendo. Eu quero um Espírito Santo desse também dentro de mim. A gente acha que o Espírito Santo vai levar a gente para a concessionária e trazer de lá, porque o pastor falou, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar. Aí você entra dentro do carro e o cara fala 60 prestação, você fala, Deus falou. E a gente acha que é o Espírito Santo, mas tem hora que o Espírito Santo leva a gente para o deserto. Tem hora que o Espírito Santo leva a gente para o deserto, tira a gente e leva para o deserto para ser tentado, para saber do que a gente tem dentro, do que a gente está se embriagando. O que é que está tendo controle sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão? Você vai sair daqui muito melhor do que você chegou, sabe por quê? Porque você vai sair sabendo quem controla você de verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai sair daqui, aleluia, feliz da vida, mesmo que não tenha todas as suas necessidades supridas, você vai sair daqui dizendo, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, louvado seja o nome do Senhor, eu sei quem tem me conduzido. Porque Jesus foi tentado, e a primeira tentação de Jesus falava da sua necessidade. A Bíblia diz que ele estava com fome, afinal de contas ele estava jejuando, afinal de contas ele estava sem comer, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Você imagina, depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, alguém disse para você assim, você tem poder. É mesmo? Tem. Sabe essas pedras aqui? Você pode transformá-las em pão, ou em pães. Você tem poder. Você está passando fome porque você quer. Ei! Essa é a embriaguez que o inimigo quer colocar na nossa vida.
Que a gente vá contra os padrões de Deus, contra as coisas de Deus, porque Ele fala, se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Por que você está passando necessidade? Por que você está sendo provado? Por que você está resistindo? Você está sendo provado e está resistindo, faz 40 dias que você passa fome, você pode comer e você não vai comer. Aí Ele nos embriaga e a gente diz assim, é verdade. Deus é mais na minha vida, eu vou fazer, e vou acontecer, e vou isso, vou aquilo outro. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus estava embriagado do Espírito Santo. E Ele disse para Satanás, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Sabe qual era a resposta? Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não estou embriagado com a minha necessidade. Eu estou cheio do Espírito Santo, Ele me satisfaz. Põe a mão assim no seu coração e fala para o seu coração, o Espírito Santo me satisfaz. O Espírito Santo me satisfaz, irmão, nós precisamos crer nisso, aleluia. Não é só a nossa necessidade, é a necessidade de Deus para nossas vidas. O inimigo nos embriaga muitas vezes, quer nos embriagar muitas vezes com o nosso ego. Com o nosso ego. Ele olhou para Jesus e disse assim, Jesus, as suas necessidades não te embriagaram. Isso eu estou parafraseando, estou conjecturando. As suas necessidades não te embriagaram, mas tem algo que acho que vai te embriagar agora. Ele disse assim, eu sei que tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui para baixo. Aos anjos deram ordem ao seu respeito, e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Irmão, como é difícil a gente mexer com o nosso ego, a gente se embriaga com o nosso ego, achando que a gente é, achando que a gente pode, achando que qualquer coisa que a gente conseguiu a mais, já é o suficiente para a gente humilhar não sei quem, para a gente pisar não sei quem, para a gente já não falar com fulano. E o inimigo nos embriaga com essas coisas, mas gente cheia do Espírito Santo, não acontece essas coisas, sabe por quê? Porque quando o inimigo vem nos embriagar, dizendo assim, você pode, ei, faz um espetáculo, sabe o que o diabo queria? Que Jesus fizesse um espetáculo ali, dissesse assim, eu vou mostrar para você quem eu sou, eu não só vou pular, mas como também eu vou plainar, eu vou voar, eu vou mostrar para você, e olha, tem mais, eu ainda vou chamar uns anjos para me acompanhar aqui, nós vamos fazer uns rasantes aqui, você vai ver, e eu não vou me machucar, eu não vou me arranhar, eu vou mostrar para você, mas Jesus olhou para ele e disse assim, ei, deixa eu dizer um negócio para você, eu não estou embriagado com meu ego, eu quero dizer para você o seguinte, não tentará o Senhor vosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu sei que eu posso, aleluia, mas eu posso quando Deus quiser, eu sei, aleluia, que eu vou ter, mas eu vou ter quando Deus quiser colocar na minha mão, aleluia, eu sei que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá no tempo certo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eu vou estar satisfeito com isso. Eu profetizo que Deus vai dar as coisas certas, na hora certa, no momento certo, e você vai estar satisfeito com isso, louvado seja o nome do Senhor. Você vai levantar as mãos e vai dizer, Senhor, obrigado por ter escolhido o tempo certo, obrigado por ter escolhido o horário certo, obrigado por ter escolhido a pessoa certa, o momento certo, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe a sede ser transformada em ansiedade. Nós precisamos ter sede, nós precisamos ter vontade, nós precisamos correr atrás, mas nós não precisamos ser ansiosos. Não estais ansioso por coisa alguma, mas lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque ao seu tempo Ele cuidará de vós. Como eu falei no domingo passado, no tempo de Deus é melhor do que no nosso tempo. O Espírito Santo manda eu dizer aqui, fique em paz, Deus está preparando o tempo certo.
Ah, Senhor, está demorando e eu estou muito ansioso, eu estou muito preocupado, e eu estou isso, e eu estou aquilo, e o Espírito Santo está falando assim, você está preocupado e ansioso à toa, porque eu estou preparando o tempo certo. Alabashure canta lamanais. E quando chegar no tempo certo, você vai ver o fruto que isso vai dar. Porque é o tempo certo. Sabe, quando Jesus amaldiçoa a figueira, diz assim, não terá mais fruto. Sabe por que Jesus ficou angustiado com aquela figueira? Porque era tempo de figo e ela não estava dando figo. Ele não ficou angustiado porque ela não tinha figo em tempo errado. Não, ele ficou angustiado porque era tempo de dar fruto, era hora de dar fruto, e ela não deu fruto, e ele disse assim, então você está errado. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, Deus está plantando você no lugar certo. Deus, alabashure canta na mar. Deus está, aleluia, regando a coisa certa, no lugar certo, com a quantidade de água certa. Deus está adubando no lugar certo. Ei, o vento que está chegando não é para te matar, o vento não vai te derrubar, aleluia, a tempestade não vai destruir você. Deus está regando tudo, aleluia, porque no tempo certo, Ele vai procurar fruto e terá frutos. Ele vai procurar e terá frutos. Fala para o seu irmão, por favor, profetize isso para ele. No tempo certo, fala para ele. No tempo certo, Deus vai procurar frutos em você e vai encontrar. Amém. Aleluia. E ele não vai precisar falar assim, seca isso aí, não. Ele diz assim, prospera, 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 prospera. Porque a árvore que dá fruto, irmão, a gente vai lá e aduba e cada vez mais, e a gente cuida, porque dá fruto. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu sempre falo aqui que eu sou meio metido a jardineiro. E tem coisa que não vai. E tem coisa que não vai, seca. E você planta, e você vai lá, troca. Não, é a terra. Aí você troca de terra, não vai. Se aduba, não vai. Você põe água, morre. Você não põe água, vai muita água. Não põe água, morre. Não dá certo. Aí sabe o que eu faço? Desisto. Isso aqui não. Joga isso fora. Isso aqui eu não vou plantar mais esse negócio aqui. Não. Mas quando tem alguma coisa que dá fruto, irmãos. Oh, aleluia. Que alegria que dá. Porque você cuida e aquele negócio você vai lá e está mais verde ainda. Outro dia a Isabel comprou umas hortelã aqui no sacolão e era tudo cheio de raízes. Eu falei assim, não tenho coragem de jogar isso fora não, vamos plantar esse negócio aqui. E eu vou lá na hortelã e a hortelã está verde, é a coisa mais linda. E eu pego lá umas folhinhas e esfrego na mão, coisa de velho, e cheiro, e não sei o que, e faz chá, e não sei o que, e eu cuido dela, e eu jogo água, e eu me preocupo para o cachorrinho não ir lá fazer xixi nela, e eu faço tudo cuidado, sabe por quê? Porque ela está frutificando. Ei, receba essa palavra no nome de Jesus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que vem os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida, e quanto mais você frutificar, mas quanto mais vier os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida, mais Jesus vai regar, mais o Espírito Santo vai regar, e mais fruto vai ter, prosperidade na sua vida. No tempo certo dará os seus frutos, diz o Salmo 1. Aí Jesus ainda foi tentado mais uma vez. Ele não conseguiu embriagá-lo com as suas necessidades, não conseguiu embriagá-lo com o seu ego, mas ele tentou embriagá-lo com o poder. E ele disse para Satanás, Satanás disse para ele, você está vendo tudo isso aqui? Levou ele no topo do pináculo, mostrou aonde a vista podia alcançar, e disse assim, você está vendo tudo isso é teu. Eu acho interessante isso, que nessa daí Satanás foi bobinho, viu? Como que você vai dar algo que já é da pessoa? Jesus olhou e falou, pensou com ele, isso é meu. Mas eu vou deixar você aí quietinho. E Satanás olhou e falou assim, tudo isso eu te darei,
Esse mundo, eu sei que a Bíblia fala, né? O mundo jaz no maligno. Por isso ele disse isso. Ele disse: isso aqui já é meu. As pessoas já estão embriagadas com poder, as pessoas já estão embriagadas com necessidade, as pessoas já estão embriagadas porque querem, porque, olha, as pessoas já estão embriagadas, mas tudo isso eu te darei se você, prostrado, me adorar. Mas quem está cheio do Espírito Santo, está embriagado com o Espírito Santo, o controle total da sua vida é o Espírito Santo. Você olha e vê que isso é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Ei, deixa eu falar para você aqui em nome de Jesus, o Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui. Há ofertas que chegam na nossa mão, que são muito pequenas, parece aos nossos olhos, parece aos olhos humanos, coisas extraordinárias e tremendas, que vão nos colocar em patamares que a gente sonhou em ter, mas deixa eu dizer para você, tome muito cuidado, não se embriague com aquilo que os seus olhos veem, porque nem tudo que reluz é ouro. Então você vai olhar para aquilo ali e vai dizer: isso aqui é menor do que Deus tem para a minha vida. É bom, mas é menor do que Deus tem para a minha vida. E a gente tem que falar não, porque a gente não está embriagado com isso. Jesus disse assim: só ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não importa o que você está me oferecendo, não importa o que você quer me dar, eu prefiro adorar a Ele, eu prefiro, aleluia, servir a Ele. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida: recuse o que vem da mão do inimigo, aceite o que vem da mão de Deus. Ai pastor, mas é pouco. Ah pastor, mas o inimigo está me oferecendo um galão de 20 litros d'água, água lindóia, coisa boa. Mas Deus está me oferecendo um copo com água todos os dias. Olha Deus falando aqui. Às vezes o inimigo quer te dar um galão de 20 litros, mas ele não está falando que quando terminar aquele galão ele vai dar outro. Ele só está te oferecendo o galão. Quando acabar os 20 litros, se vira. Mas quando Deus fala assim: leva esse copo com água, pode ter certeza, é água hoje, é água amanhã, é água depois, aleluia. Quando Deus mandou o povo para o deserto, não faltou água, louvado seja o nome do Senhor, não faltou comida, porque era maná todos os dias, aleluia. Diz que a roupa, o calçado crescia junto com ele. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de metade. Deus não é Deus de mentira. O Satanás olha para você e diz assim: eu vou te dar tudo isso, eu vou te dar fama, eu vou te dar poder, vou fazer com que as suas necessidades sejam supridas. E a gente corre para lá porque está embriagado. Aí quando falta, a gente não sabe o que faz. Mas quando a gente fica no deserto e diz assim: Senhor, é melhor no deserto com o Senhor do que no paraíso com Satanás. Eu vou ficar aqui no deserto, porque todo dia vai ter água. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Haverá um tempo que Deus vai trazer abastança para você, mas enquanto Ele não trouxer abastança, Ele não vai deixar faltar, aleluia. Eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Esse era Davi, ele olhou e disse assim: quando eu tinha pouco, Deus me sustentou, quando eu tinha muito, Deus me sustentou, aleluia. Quando eu era novo, Deus me sustentou, quando eu era sou velho, Deus continua me sustentando, Deus continua conosco. Aleluia. Seja embriagado pelo Espírito Santo, se envolva nisso, aleluia, não mude de jeito nenhum. O Espírito Santo sempre vai nos
trazer de volta para perto de Deus. Guarda isso no teu coração. O Espírito Santo sempre vai nos trazer de volta para perto de Deus. A embriaguez com as coisas desse mundo, como diz Paulo, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas entender e conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo sempre vai trazer você para a vontade de Deus. A embriaguez com as coisas desse mundo sempre vai levar você para longe de Deus. É por isso que algumas pessoas não podem ter. É por isso que Deus dá para a gente com doses. Pensa num cara fácil de se embriagar com álcool. Quando eu tomo suco de uva muito forte, as orelhas esquentam. Você acredita nisso? Eu falo lá em casa, todo mundo dá risada, como vocês fizeram. Porque parece brincadeira, mas é verdade. Se eu tomar um copo de suco de uva, eu acho que eu nunca experimentei, mas se eu tomar um inteiro, acho que eu estou embriagado. Porque eu tomo suco de uva e ele me esquenta as orelhinhas. E eu falo, ô Jesus, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque eu sou fácil. Porque como talvez eu nunca tomei, então meu corpo não resiste, eu não sei o que quer. Mas então, tudo que Deus me dá, Ele me dá em dose. Porque Ele sabe que eu não resisto. Ele sabe que eu não suporto. Deixa eu dizer para você, Deus vai te dando, e vai deixando você se embriagar com o Espírito Santo aos poucos. Todo dia Ele faz um pouco, todo dia Ele faz um pouco, todo dia Ele faz um pouco. Não, a gente vê no meio pentecostal, eu já preguei sobre isso, e eu sei disso aí, não vem ao caso, né? Gente que roda, que faz. Aí o outro pensa que vai ser batizado no Espírito Santo, já vai sair virando cambota, já vai profetizar, já vai não sei o quê. E não é assim. Vê tudo conforme você suporta. Tem gente que é batizada no Espírito Santo e nunca profetizou. E nem vai profetizar. Sabe por quê? Porque Deus olhou lá de cima e disse, você não suporta. Mas eu não quero entrar nessa questão. E nós, para encerrarmos, cheio do Espírito Santo, homens e mulheres, como nós somos aqui, como você vai sair daqui mais ainda, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, garantem o favor de Deus. Sabe o que a Bíblia diz lá, quando nós estávamos lendo capítulo 4, verso 3 até o 11? Que no final, quando Jesus recusou se embriagar com necessidade, com ego e com poder, sabe o que aconteceu? Ele recebeu o favor de Deus. Sabe o que foi? A Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Ah, se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos embriagados do Espírito Santo, o favor de Deus vem sobre as nossas vidas. Quando a gente está conduzido, Jesus falou para Satanás, não quero nada disso, o que eu quero é Deus. Lembra daquela música que cantava? Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Quando ele fez essa declaração, eu prefiro adorar a Deus, eu prefiro servir a Deus, Deus olhou lá do céu e disse assim, agora está na hora de te servir, agora está na hora do favor de Deus, eu vou profetizar sobre a sua vida, aleluia. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, quanto mais o controle da sua vida estiver sobre o Espírito Santo, quanto mais as suas palavras, aleluia, anunciarem
revelarem as grandezas de Deus, aleluia. Quanto mais o Espírito Santo te envolver nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu caminhar, no seu deitar, mais o favor de Deus chegará sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, na estação certa, dará os frutos. E como diz o Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Cheios do Espírito Santo, a bondade nos segue. O Espírito Santo nos amarra com cordas espirituais às promessas de Deus. Você sabe que quando a gente vai deixando o Espírito Santo esfriar em nós, quando nós vamos entristecendo o Espírito Santo, nós também vamos nos afastando das promessas de Deus, porque a gente esquece as promessas de Deus, a gente começa a questionar. Hoje eu estava falando com um pastor, conversando sobre isso, esse pastor que vai estar aqui domingo, e eu mexendo lá nas minhas coisas, vi uma foto dele de 2016, 10 anos atrás, pregando na nossa igreja. Ele ainda era solteiro. E pregando na nossa igreja. E eu conversando com ele, e aí eu passei a foto, eu falei, Felipe, aqui ó. Ele disse, pastor, eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia. E ele falou até a ministração que ele tinha trazido sobre Ruth. Tempos difíceis, como vencer os tempos difíceis. E ele disse assim, naquele dia o Senhor lançou uma palavra sobre a minha vida. Quando eu terminei de pregar, o Senhor subiu no púlpito, orou por mim e lançou uma palavra sobre a minha vida, de que eu ia pregar em vários lugares, e que meu nome seria citado em mesas que eu nunca imaginei. E ele falou, pastor, eu colho cabalmente, todos os dias, essa palavra na minha vida. Ele falou, aonde eu vou, quando eu lembro, quando o Espírito Santo me lembra, eu conto. Porque frutificou. Porque com cordas espirituais, eu fiquei preso à promessa de Deus. E ele disse assim, ainda tem muita coisa para Deus fazer. Mas todo dia que Deus faz algo, eu lembro dessa palavra. O Senhor me amarrou com cordas espirituais às promessas do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje aqui. Talvez as cordas estejam frouxas. Talvez hoje você entrou aqui com as cordas frouxas da promessa. São cordas espirituais, mas que a dúvida que bate no nosso coração afrouxa. Talvez você entrou hoje aqui embriagado com alguma outra coisa que foi colocado na sua vida e afrouxou as promessas de Deus. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida hoje aqui. Eu profetizo sobre a sua vida, pelo Espírito Santo que está aqui no nosso meio, e nós estamos embriagados dele, nós estamos cheios dele. Eu profetizo que vai apertar essas cordas, aleluia. Você vai ficar ainda mais perto, você vai ficar ainda mais junto, você vai ficar ainda mais grudado, colado nas promessas de Deus para a sua vida, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para chegar até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe as cordas soltarem. Não deixe as cordas soltarem. É promessa. E a gente encerra. Deus quer realizar todos os desejos das nossas vidas. Ele tem prazer nisso, diz o Salmo 37, que Deus tem prazer em realizar os nossos desejos. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos colocar o Espírito Santo
em todos os nossos desejos. Deus precisa olhar em nós e encontrar o Espírito Santo nas nossas vontades. Deus precisa olhar e encontrar o Espírito Santo naquilo que a gente quer, naquele que a gente deseja, nos nossos sonhos, no nosso projeto, tudo cheio do Espírito Santo. Eu sei que há uma parte dos cristãos que não gostam de um livro muito antigo, porque não gostam do autor, Benny. Mas eu não estou preocupado com o autor e nem se... Mas uma das coisas desse livro é que o nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo. E uma das coisas desse livro é que ele te ensina a acordar pela manhã e a primeira coisa que você diz é: Bom dia, Espírito Santo. Vamos começar o dia? Vamos trabalhar? Vamos tomar café? Vamos tomar banho? Vamos para a escola? Vamos para a faculdade? Vamos isso? Espírito Santo, preciso conversar com a minha esposa. Coloca as palavras na minha boca. Espírito Santo, preciso fazer uma entrevista de trabalho. Coloca as palavras na minha boca. Espírito Santo, preciso isso. Espírito Santo.